Louvado seja Deus. Irmãos, nesta noite, a proposta da palavra de Deus para mim e para você, a qual nós vamos aqui meditar nesta noite, o intuito desta palavra é para que você não desista da caminhada, tá bom? Então, a orientação hoje vai ser concernente ao assunto ao qual vamos estar aqui falando. Bondoso Deus, nesse momento iremos ouvir esta palavra que não é minha, mas é tua. Toma em tuas mãos a minha vida, assim bem como de cada um que disponibilizou-se a estar aqui nesta noite. Continua falando, assim como tens falado a cada coração, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gosto muito de João 21, 25, onde a Bíblia diz que os papéis que porventura houvesse nessa terra eram poucos para registrar os feitos de Jesus. Se quiser conferir lá, pode conferir, tá? João 21, 25. Mas eu não vou pregar em cima disso aí, não. Eu vou trazer uma outra palavra aqui em Marcos, no capítulo de número 4. Tá? Eu falei aqui para você, que é para ver se você coloque na sua mente aí que nem tudo o que Jesus fez está escrito na Bíblia Sagrada, tá? Se você quiser confirmar isso, depois em tua casa, você lê lá em João 21, 25. O evangelista João ele vai deixar bem registrado que as bibliotecas do mundo não comportariam as escritas se porventura fosse escrito os feitos de Jesus, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Em um desses feitos, dos seus milagres, eu quero cooperar com os irmãos e colaborar com esta mensagem de Marcos capítulo 4, apenas alguns versículos aqui. Marcos 4, versículo 35. Tá? Para nós ser aqui rápido, sem delongas, porque para Deus já tem falado nesta noite. Ele tem confirmado essa mensagem através de 2 louvores aqui, onde falava de mar. Eu pedi a confirmação. Né? Quando foi louvado a Deus o segundo hino da harpa, Deus confirmava essa palavra, e também quando a Esther louvava junto com a irmã também, Deus tocava no meu coração que Ele confirmava esta palavra. Então, eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, aleluia. Quem sabe esta palavra é para mim também, é para você que entrou aqui nesta noite. Certo é que é para nós, mas alguém, quem sabe, está precisando ouvir ela de uma forma mais específica, amém? Porém, o versículo de número 35 de João 4 vai nos dizer assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se com a água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram-lhe e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu ao vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. E o vento se aquietou-se e fez uma grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Amém? Poder se assentar, irmãos. 3 perguntas foi feito aqui nesse texto. Eu sou amante da Bíblia Sagrada, irmãos. Eu gosto muito de estudar, em particular, tirar minhas conclusões, perguntando para Deus, para o Espírito Santo, né? Para Ele me capacitar de uma forma que eu venha compreender, para mim não ser confundido, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe, meu querido. E muitas das vezes, quando você começa a se deleitar com a palavra de Deus, os levantes do inimigo, ele vem, ele surge.
quando você começa a evangelizar, seja lá onde for, no teu trabalho, quando você começa a buscar o Senhor na tua casa em oração, tá, irmãos? Então o inimigo, ele fica furioso e se levanta com certas questões que muitas das vezes ele traz para tentar, muitas das vezes, nos entristecer. Porém, nós que temos experiências com Deus, com a palavra, nós que temos experiências nesta vida já, a gente sabe que ele se levanta, mas tem uma coisa, ele se levanta para cair. Aleluias. É dois trabalhos, presbítero Antônio, é de se levantar e o de cair, louvado seja Deus. Isso entendemos pela fé que temos na palavra. Isso entendemos e aceitamos pela fé que temos neste Cristo ressuscitado, louvado seja Deus. Mas, amados irmãos, quando notamos na Bíblia Sagrada acerca de milagres de ordem espiritual, nós entendemos que Jesus, ele opera vários milagres no seu ministério. Louvado seja Deus. E para quem é leitor e amante da Bíblia Sagrada, nós entendemos que Jesus, em certas ocasiões, ele traz à luz a sua verdade, aonde muitas das vezes ele era confrontado. Numa certa ocasião, em João 4, entendemos que o pessoal naquela época se maravilhavam tanto dos feitos de Jesus, que queriam coroar ele como príncipe, como rei. E diz a Bíblia que ele não aceitou. Ele saiu do meio do povo na ocasião para que não fizessem tal coisa, porque esta não era a finalidade dele na ocasião. Aleluia. Mas quando você olha para o livro de Marcos, nós vamos entender que Jesus, no seu ministério, já tinha operado vários milagres, contado várias parábolas para quem lhe seguia, e em uma das últimas, a Bíblia diz que ele transformou, ou seja, ele fez um milagre para uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas. Ele alimentou essa multidão com 5 pães e 2 peixes. E diz a Bíblia que ele manda que o pessoal se assente, de 100, de 50, isso fala de organização. Ele agora pede que trouxesse o que tivesse para que ele fizesse o milagre. Primeiramente, ele prova os seus discípulos, pedindo para que eles fossem comprar. E alguém diz, olha, tal dinheiro não daria para alimentar tantas pessoas. Aí ele pergunta, e o que tens aí? De repente, alguém surge com 5 pães e 2 peixes. Jesus, então, em meio à multidão, opera o milagre, você é conhecedor. E a Bíblia diz que, antes disso, ele já vinha fazendo ali a obra no seu ministério. E justamente nesse dia, quando acontece esse milagre, Jesus induz os discípulos a atravessar o mar da Galileia. Aí eu quero trazer aqui a tua atenção para o versículo 35. Filtra bem aí o que diz o versículo. Eu vou ler para você filtrar. Naquele dia, vírgula, sendo já tarde. Isso quer dizer que o negócio começou de manhã. Hã? Louvado seja Deus. Disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Primeira coisa que eu pego aqui como uma igreja espiritual, é que nós não podemos estacionar e ficar parado. Aleluias. Porque nós somos chamados para um propósito. E este propósito é que nós não podemos nos ficar parados. Nós não podemos ficar acomodados. Nós não podemos ficar de boa, não. Mas nós temos que procurar, aleluia, prosseguir adiante, porque há uma margem para nós chegar lá. Louvado seja Deus. Pastor, o que você quer dizer? É porque repousa uma promessa sobre mim, sobre você como igreja. Que promessa é esta? É que Jesus disse que vai voltar para buscar os seus escolhidos. Mas no texto a qual lemos aqui, eu entendo também que Jesus estava com os discípulos cansado. Mas, irmão, Jesus cansou como homem, sim. Ele sentia cansaço, fadiga.
E a Bíblia diz que ao despontar da tarde, ele diz, olha, vamos agora despedir esse povo. E vamos agora procurar um lugar para que nós possamos repousar. Só que a Bíblia diz, irmãos, que neste repouso, nesta colocação, lá na frente já tinha um outro propósito na vida de uma pessoa. Quem sabe você está querendo repousar ou descansar? Será que é o tempo? Eu estava na minha casa hoje, irmão, estou contando, é quentinha essa aqui, para você entender como que é o trabalhar de Deus. E ali, comecei a estudar, e o Espírito Santo me cobrava, vai lá e ora por ele. Eu falei, Jesus amado. Aí busquei a Kézia na escola, aí voltei com ela e fiquei ali lendo a Bíblia. E o Espírito Santo me incomodando, vai lá e ora por ele. Eu falei, Jesus, qual que é o mistério? Aí eu falei, Miri, eu vou pegar umas pocãs dessas que está aqui perdendo e vou levar ali para minha vizinha. Né? E fazia dias que eu não tinha visto ali o esposo dela, o seu Valfrido, meu vizinho, né? A qual ele foi acometido ali de uma queda e estava bem, né? E eu fui, irmãos, peguei as pocãs lá, colhi e fui lá, levei. Dona Maria está aqui, vim trazer para a senhora, experimentar. Cadê o seu Valfrido, está tudo bem com ele? Não, está lá na cama. Não está aguentando nem se levantar. Eu falei, sério? Posso vê-lo? Pode. Ali, pedi licença, entrei. Fui lá no quarto onde ele estava deitado, irmãos, enrolado, triste. Aí eu entendi o que é que o Espírito Santo queria que eu fizesse. Quando eu cheguei lá, eu falei, seu Valfrido, o senhor aceita uma oração? Aceito. Aleluias. Ali, irmãos, eu coloquei a mão na cabeça dele com muito carinho, com muito respeito. Porque é uma pessoa já quase de 82 anos, né? Aí eu falei assim, senhor crê, Deus vai levantar o senhor dessa cama. O senhor crê? Creio. Eu falei, então vamos orar, fecha os olhos. Coloquei as mãos em cima dele, irmãos. Aleluia. Começamos a orar ali, juntos. Ele fechou os olhos, começou a chorar. Aí, depois da oração, conversamos. Eu falei, olha, eu vou para casa. Creia que Deus vai fazer a obra. E ali fui para casa, irmãos. Aí, falei para minha esposa, ó, fui lá levar as pocãs e orei pelo seu Valfrido. E eu creio que Deus vai fazer algo. Quando foi agora à tarde, coloquei a cabeça lá para fora. Estava lá fora, sentado na cadeira, irmãos. Isso é para a glória de Deus, viu? Eu não sei qual a tempestade que você está passando ou enfrentando. Mas uma coisa eu digo para você, o mesmo barco que os discípulos estavam lá, Jesus estava dentro, aleluias. Não pare, irmãos. Não precisa correr também. Mas vai devagarzinho, amém? Então, eu creio que Deus operou ali e é para a glória dele. Passamos para a outra margem. Quando eu olho aqui, eu entendo que os discípulos automaticamente já conheciam o lugar, já conheciam o campo, já conheciam este mar. Segundo a história, há 3 montes. Um atrás, um à direita e um à esquerda, e um mar no meio. E eles tinham que percorrer 21 quilômetros. Este mar, ele mede 12 quilômetros de extensão. E de comprimento era apenas 21. E ali era onde muitas das vezes eles pescavam. De um lado ele estava a Galileia, do outro lado estava a tribo dos Gadarenos. Povo este que o judeu não se comunicava, porque era um povo pagão. Mas a Bíblia diz que ambos entraram no barco. Porém, a palavra vai me orientar e dizer que eles estando no barco, a Bíblia diz que ambos não estavam sozinhos. Aleluias. E diz aqui que, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Aleluia. A Bíblia não diz que Jesus foi na casa dele trocar de terno, de gravata. A Bíblia não diz que ele foi pegar uma mala ou algo. Não.
como estavam mesmo, entraram no barco e foram. Aleluias. E diz a Bíblia que era tão maravilhoso aonde Jesus estava, que quando viram que ele adentrara no barco junto aos discípulos, automaticamente já passaram a também segui-lo. Outros barcos foram atrás de Jesus. Mas a Bíblia vai me informar, irmãos, que quando Jesus adentra no barco, eles começaram a remar, a Bíblia diz que Jesus, ou melhor, a Bíblia não diz que Jesus, mas eu vou dizer. Eu imagino que talvez eu fosse lá, Pedro, vai. E eu estava vendo Jesus no barco, e quem sabe Jesus estava procurando um cantinho para, descansar um pouquinho. A Bíblia vai dizer que ele pega um travesseiro, é o que diz aqui a colocação. Ele pega algo para colocar, para repousar a sua cabeça. E diz a Bíblia que o cansaço físico era tão grande, quando você olha para o texto de Mateus, que ele dorme. Jesus dormiu, irmãos. Aleluias. Tem momentos em nossas vidas que é necessário nós colocar a cabeça no travesseiro e repousar. Refletir, para ver em que rumo estamos andando, em que direção estamos indo, qual que é o objetivo, para onde estamos indo. Porque nós sabemos que hoje, nos dias atuais, tem muitas pessoas simpatizantes da fé cristã, principalmente da fé pentecostal. Mas muitos, irmãos, não têm nem noção para onde estão indo, em que rumo estão tomando. Muitos não têm noção do que se trata, muitas das vezes, o conceito da palavra de Deus no mundo espiritual. Vem para a igreja porque é bonito e acha lindo e tatatá e tatatá. Ei, isso vai muito mais além do que isso. Porque tudo há um propósito e um objetivo. E diz a Bíblia que nesse objetivo, desse barco, deste mar, a palavra diz que, de repente, não estava programado para vir nenhuma tempestade. Mas quando você começa a estudar sobre essa questão dos montes, diz que as geleiras, quem sabe estava descongelando, e nesta ocasião veio a tempestade, o mar se levanta, as águas automaticamente agora começam a adentrar no barco. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Quantas vezes estamos de boa, e às vezes o mar se levanta. Às vezes algo inesperado acontece. E às vezes nós se perguntamos, e agora, como que eu vou sair dessa? Meu Deus, como que vai ser? Mas eu louvo ao Senhor, irmãos, porque embora as tempestades se levantam, nós como cristãos, aleluia, conhecedor da palavra, nós sabemos e entendemos que Jesus, ele não deixou o barco, aleluia. Ele está no barco, louvado seja Deus. E eu louvo ao Senhor, que ele não está dormindo como estava aqui na ocasião. Ele está bem atento à minha e à tua dificuldade, louvado seja Deus. Então o mar se levantou. Algo inesperado para os discípulos. Se você pegar aqui, você vai ver que eles tinham costume de pescar. Entendia bem de barco, irmãos. Pense nos camaradas que entendia de remar, entendia de atravessar mar. Eram os discípulos, porque era uma profissão de alguns deles. Só que na ocasião aqui, amados irmãos, a Bíblia vai dizer que eles ficaram com medo. O que é que eu aprendo aqui? Que tem momentos em nossas vidas que nós se assustamos com as tempestades que se levantam. É natural do ser humano. É natural do homem. Mas tem uma coisa, no mundo espiritual nós temos que entender que no mundo natural, aleluia, muitas das vezes Deus, ele pega ele para agir no sobrenatural. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus estava lá dormindo, eu imagino que até babando no bigode dele assim, porque a maioria dos judeus, são barbudo, narigudo, Quem sabe? Descansando, Louvado seja Deus. Eu não sei como é que você interpreta Jesus. Eu não sei.
Tem pessoas que acham que Jesus é igual aquele quadro do Franco Zeffirelli, né? Narigudo, cabeludo, não, nada daquilo. Para começar, todo judeu, a maioria é moreno, tá? Já começa por aí. Então, assim, não se iluda não, tá? Se tem algum preconceituoso de cor aqui, então já vai se acostumando, porque eu não sei que cor que é Jesus. Amém? Então, assim, aleluias. Vamos ver, vamos para a Bíblia. O lugar lá é quente, sol, né? Então, glória a Deus. Então, a Bíblia vai dizer que ele estava dormindo. Versículo de número 36. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Está na Bíblia. Aí tem aqueles crentes que, mas Jesus dorme, irmão. Está aqui e agora. Se você quiser questionar, vai questionar com Deus, tá? Então está aqui. Louvado seja Deus, né? Porque tem pessoas que interpretam Jesus como um Deus que não come, como um Deus que não dorme, como um Deus que não se afadiga, que não tem sede, né? E se esquece que ele é 100% homem, também 100% Deus, tá bom? Então, a Bíblia vai me trazer aqui a luz de dizer que os discípulos estando, vou falar na linguagem popular, agoniados, né? Na linguagem nordestina lá, estava agoniado, né? Louvado seja Deus, já estavam tudo com medo. Se fosse eu, não era diferente, meu querido. Olha, sinceramente, tempestade, o barco de madeira, um negócio sem segurança. Só o remo. Ah, rapaz, eu cansado, o dia inteiro ali dando pão para crentes, né? Aquele monte de crente, mais de 5 mil, carregando cesto nas costas. Ó, pão para tu, pão para... Irmão, quem sabe o que é caçoar aqui, lá no Nordeste? Que é balaio, né? É mais ou menos aquilo lá, viu? Cheio de pão. Você passar o dia todo, meu querido, ó, balaio nas costas, e pão para um, pão para outro, né? E depois ter que, né? É complicado, entendeu? Então aconteceu isso, irmãos. Eles estavam cansados, todos. Mas a Bíblia diz que eles agora amedrontados, levanta-se um questionamento. Quem sabe não foi o tal do Pedro? Que o Pedro era mais afoito. O cara ia mesmo. Ele ia na ferida. Pedro não levava recado. Ele chegava e falava aquilo que ele pensava. Aí ele disse assim, olha, Senhor, rapaz, levanta, ó. Tu não está nem ligando para nós? Tu não está se importando com a situação? Aleluias. Não te importa que pereçamos? Irmãos, talvez você está se perguntando, será que Deus não está vendo a minha causa? Será que Deus não está vendo a minha aflição, o meu problema, a minha dificuldade? Aleluia. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, aleluia, Ele é o Deus que tudo vê, louvado seja Deus. O problema é que às vezes nós não entendemos e nem compreendemos a forma que Ele quer trabalhar. Te digo isso por experiência própria. Nós não entendemos a forma que Ele quer trabalhar. Aí nós ficamos apenas com questionamento. Oh Senhor, o porquê disso, Senhor. Ei, Ele sabe. E na hora certa, Ele vai dar a vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Se Ele despertando, Ele acordando, aleluias, Ele acordando. Irmãos, se você estudar sobre os discípulos, você vai ver que muitos andavam com Jesus, e eles não entendiam a forma que Jesus queria trabalhar no meio deles. Primeiramente por causa da tradição. A tradição judaica, se você pegar lá o costume da antiguidade, eles andavam muito por sinais. Tinham que ter sinais para que eles acreditassem. Se você perguntasse, mas como que o Espírito Santo habitava lá no passado? É simples. Quando você ouve lá na Bíblia lá, que diz assim, olha, e o Espírito do Senhor é sobre mim. Pronto, lá está o Espírito Santo.
Eles acreditavam através do que o profeta falava. Então eles criam através do que eles agora falavam, através dos sinais que aconteciam. Então era a forma que Deus trabalhava para convencer aquele povo de que Deus era na vida daquele povo da antiguidade, que não é diferente de hoje que temos o Espírito Santo. Aleluia. Então, quando eles perguntam, não te importa que pereçamos? Desperta Jesus. Aí eu imagino Jesus se levantando e dizia, peraí, vocês não aprenderam ainda, camaradas? Vocês querem sinal, né? Vocês não creem em mim ainda como devem acreditar? Então, peraí. Aí a Bíblia vai dizer e me informar, aleluias, que quando ele desperta, diz a Bíblia que ele traz uma resposta. E simplesmente ele olha para a natureza, para o vento, e diz assim, acalma-te vento, aleluias. Não precisou de muito. Acalma-te vento. Acalma-te. E o vento se aquietou-se e fez uma grande bonança, aleluia. Se você crê nesta noite, aleluia, eu não sei qual vento que já passou, ou que está por vir, ou que está passando, ou que vai passar, mas tem uma coisa, nesta noite ele fala, acalma-te vento, aleluia, e diz a Bíblia que houve uma grande bonança, mas o melhor está por vir agora, preste atenção aqui, olha, aleluia, aleluia. E disse-lhe ele, por que estáis assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus estava dizendo assim, vocês também poderiam ter pedido para o vento se acalmar. Bastasse usar a fé, bastasse acreditar. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que a circunstância dessa vida tem problemas que às vezes vai depender das nossas atitudes. Pastor, você está falando o quê? Irmãos. Você lembra lá do paralítico há 38 anos no tanque de Betesda? Jesus é misterioso. O que quer que eu te faça? O cara estava lá doente há 38 anos. Se você pegar a história, Jesus passava por ali, porque era caminho da casa da avó de Jesus. Você pode pegar a história lá. 38 anos ali, o cara ficava todo ano ali, uma vez por ano, longe de si, esperando uma bênção. O que quer que eu te faça? Senhor, eu quero ficar bom. Mas quando eu vou pular no tanque, alguém vai antes de mim, desce antes de mim, recebe a bênção. Aí, às vezes ele quer ver a forma que nós vamos interagir com ele. Aí Jesus vai e fala assim, vê, então, levanta e anda. 38 anos precisou Jesus crescer, né? Que se você pegar a história lá, você vai ver que Jesus cresceu, passava ali, o caba estava lá. Que era ali na região, se você pegar a história escatológica, você vai ver que a região que ficava aquele paralítico ali, justamente hoje ali é onde está a igreja chamada Igreja de Santa Ana. Se você pegar a história, você vai ver que é território da avó de Jesus. Aleluias. Então Jesus conhecia o cara. Jesus conheceu aquele cara lá ainda quando estava com enfermidade. Tá? Mas deixou. Então o que eu aprendo aqui? Que no tempo certo, na hora certa, o milagre vem, aleluia. Não importa a forma que eu esteja ou que você esteja. Quando Deus quer operar, louvado seja Deus, é com fé ou sem fé. Ele opera mediante o que Ele quer, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tem coisas que é necessário que eu faça, que você faça, para que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. Versículo 40. E para nós encerrar. Não precisa de muito. E eles, possuídos de grande temor, presta atenção. Uma coisa é temor, outra coisa é ter medo. Há uma diferença aqui. Quando a Bíblia diz assim, temei ao Senhor, e será salvo todos os termos da terra, não está dizendo que você tem que ter medo de Deus, não.
Quando você teme ao Senhor, você está dizendo que Deus na tua vida, Ele é capaz de operar através de você e da tua reverência para com Ele, que através de você, você pode ser um canal de bênção na vida de alguém através da fé em Cristo, louvado seja Deus. Aí de repente, todos cheios de temor, imagina assim que Pedro falava, rapaz, esse Jesus nosso é demais. Esse Jesus nosso, olha, lembra lá, rapaz, 5.000, nenhum ficou com fome. Agora veja só a tempestade. Cadê? Não perecemos. Realmente Ele é o nosso Deus. Você imagina a alegria dos discípulos. Louvado seja Deus. Aleluias. Aí de repente há aquela indagação deles. Quem é este? Que o vento e o mar lhe obedecem. E aqui eu fecho a Bíblia, e eu não sei qual que é a tua pergunta nesta noite, mediante as circunstâncias. Mas eu tenho uma resposta para você aqui nesta noite. O teu problema, ele pode ser grande, mas o meu Deus é maior. O teu problema, você pode achar que não tem solução, mas o Deus da Bíblia, aleluia, Ele é o Deus que te dá a resposta, aleluia. Ele é aquele que faz, louvado seja o teu nome, Senhor. Irmão. Ele é o que faz. Ele é o que peleja. Não temas. Jesus está no barco. Se os ventos se levantarem, acredite que Ele é poderoso para acalmá-lo. Louvado seja Deus. Irmãos, nós como cristãos, como crentes, temos que entender uma coisa. Nós somos o povo escolhido, e quando você é escolhido, existe um preço a pagar. E muitas das vezes o preço a pagar, sabe qual que é? É enfrentar as lutas de cara. Tá bom? Se você está sendo provado, eu quero dizer para você que Deus está passando com você, tá bom? Sabe por quê? Porque esses dias eu passei por uma lutinha e Ele passou comigo. Aí foi só começar a orar, fazer campanha e já veio a resposta. Não vou contar aqui a benção agora, mas tá bom? Então é assim, irmãos. Acredite que Ele está no barco. Simplesmente vamos remar. Irmãos, é igual eu falo aqui, irmãos. Quem quiser deixar o barco, deixe. Eu não deixo. A palavra, meu compromisso é aqui, respeito qualquer autoridade eclesiástica, qualquer uma, desde o padre ao pastor. Mas o meu compromisso é com a verdade, porque eu tenho a minha salvação para zelar por ela. E aí eu aprendi com a Bíblia Sagrada que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Tá bom? Então assim, só há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas eu quero que você entenda que esse não tardará, pode ser que em Cuba, nós até não estar mais aqui quando Ele voltar. Pode ser que eu já esteja na eternidade, você, e com isso vamos trazer a palavra como um conforto espiritual e como uma alegria. Porque tem pessoas que não têm mais essa alegria em ter a palavra como um conforto, como algo que inspira nela, irmãos, a confiança de mesmo não estando nesta terra, ver o Cristo, aleluia, que passou com os discípulos no barco no mar da Galileia. Interessante que quando atravessa o mar, aí vem a parte mais interessante. Estava lá o cabo endemoniado, pelado, daquele jeito, ele chega lá e liberta. E o cara já queria fazer missão, o endemoniado gadareno. Pode pegar a história. Propósito de libertar uma alma, para que os preconceitos fossem quebrados. Então entenda uma coisa, a luta vem, a dificuldade vem, a tempestade se levanta, mas lá na frente tem um propósito maior. Aleluia. E nesta noite eu digo para você, o maior propósito é que a promessa é sobre nós, é sobre a igreja, é sobre eu, é sobre você, que Cristo nos fez, que vai voltar e buscar os seus escolhidos. Aleluia. Não é momento de parar, é momento de remar, é momento de atravessar o mar para a outra banda. E chegando lá, nós cantaremos o hino da vitória em nome de
de Jesus, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.